Bom, a gente vai continuar no 78 agora, conforme eu disse, teria de fato um intervalo. A semelhança dessa situação, desse terceiro paradoxo, com a alienação da loucura, o primeiro paradoxo, medida em que a forma dada mais acima é autêntica, ou seja, na situação da loucura, em que nela o sujeito é mais falado do que fala, ressalta evidentemente da exigência suposta pela psicanálise de uma fala verdadeira. Se essa consequência que leva ao limite os paradoxos constitutivos de nossa formulação atual, os três paradoxos, fosse voltada contra o próprio bom senso da perspectiva psicanalítica, conferiríamos a essa objeção toda a pertinência, mas para nos vermos confirmados por ela, e isso por uma inversão dialética. Já falei para vocês o que é dialética. Dialética é o desenvolvimento de um pensamento cuja consciência se efetiva em si mesmo, exprimindo-se através de argumentos antagônicos que uma síntese tenta demonstrar. Então, e isso por uma inversão dialética em que não nos faltariam padrinhos autorizados, a começar pela denúncia hegeliana da filosofia do crânio, entre aspas, e detendo-nos somente ante a advertência de Pascal. Vocês lembram que o Pascal vive numa época que tem Inquisição, que ecoa, eu já mostrei Pascal para vocês, desde o despontar da era histórica do eu, entre aspas, nesses termos. Os homens, Pascal, são tão necessariamente loucos que seria enlouquecer por uma outra forma de loucura não ser louco. Quer dizer, a gente tem que aturar a loucura aqui porque a gente tem uma santa inquisição em cima. Agora eu vou falar um pouco do Hegel, porque o Hegel é um personagem muito importante na obra do Lacan. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele nasceu em 27 de agosto de 1770 em Stuttgart, na Alemanha, e morreu em 14 de novembro de 1831, aos 61 anos, em Berlim. Ele fazia parte do idealismo alemão, que era um movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores da cultura alemã prussiana, da Prússia, no final do século XVIII, início do século XIX. Essas críticas tiveram por base a publicação da Crítica da Razão Pura de Kant, Immanuel Kant. O Hegel, ele era pobre, ele era uma espécie de preceptor de criança rica. De noite, lá no quartinho dele, ele acendia uma vela
E tinha um monte de gente lá, uns alunos que ouviam o que ele tinha para pensar. Assim é que o Hegel transmitiu tudo o que ele tinha para transmitir. Isso quem me informou foi Estrela Borradana, que foi quem me deu aula de filosofia. Bom, quer dizer, eu tive aula de filosofia com muita gente, mas para o Lacan eu contratei a Estrela Borradana. Bom, ele era fundador do hegelianismo. O hegelianismo foi um negócio que ele mesmo fundou. E ele dizia o seguinte: depois de mim, a filosofia nunca será a mesma. E ele estava certo. Da mesma forma que o Joyce diz, depois de mim, a literatura nunca mais será a mesma. Ele diz isso sobre a filosofia. Ele era interessado no historicismo, na epistemologia, na lógica, na filosofia da história, na filosofia política, na religião, na consciência e na metafísica, na dialética e no idealismo absoluto. Mais tarde, ele desenvolveu um sistema filosófico que denominou idealismo absoluto, tá? E era uma filosofia capaz de compreender discursivamente o absoluto, de atingir um saber absoluto, saber cuja possibilidade fora, de um modo geral, negada pela crítica de Kant à metafísica. Na fenomenologia do espírito, ele fala assim: segundo minha concepção, a fenomenologia do espírito é a obra mais conhecida dele, que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema. Aliás, Lacan vai trabalhar com ela, com a fenomenologia do espírito. Tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como substância, mas também precisamente como sujeito. Então, o verdadeiro não, tanto como substância, mas também como sujeito. Ao mesmo tempo, deve-se observar que a substancialidade inclui em si não só o universal ou a imediatez do saber mesmo, mas também aquela imediatez que é o ser ou a imediatez para o saber. A substância viva é o ser, que na verdade é sujeito, ou o que significa o mesmo, que é na verdade efetivo, mas só no movimento do pôr-se a si mesmo, ou a mediação consigo mesmo, tornar-se outro. Como sujeito é a negatividade pura e simples, e justamente por isso é o fracionamento do simples ou a duplicação oponente, que é, de novo, a negação dessa diversidade indiferente de seu oposto. Só essa igualdade reinstaurando-se, ou só a reflexão em si mesmo, no seu ser, travessão, grande outro, é que são o verdadeiro, e não uma originária enquanto tal. O verdadeiro é o vir a ser de si mesmo, o círculo que pressupõe seu fim como sua meta e tem como princípio que só é efetivo mediante sua atualização e seu fim.
Ele afirmava que tudo o que é real é também racional e, por consequência, tudo o que é racional é real. E o desenvolvimento e o fim da história era para ele a volta gloriosa do Cristo dos fins dos tempos. E o desenvolvimento histórico podia ser equiparado ao desenvolvimento de um organismo. Os componentes têm funções definidas, sendo que, enquanto trabalham, afetam o restante. A filosofia da história de Hegel está também marcada pelos conceitos da astúcia da razão e do escárnio da história. A história conduz os homens que creem se conduzir de per si, por eles mesmos, como indivíduos e como sociedades, castigando suas pretensões, de modo que a história, mundo, ao fazer troça deles, produz resultados exatamente contrários e paradoxais aos pretendidos por seus autores, a despeito de, nos períodos finais, a história se reordenar e, em um cacho fantástico, retroceder sobre si mesma, e com sua gozação fantástica e paradoxal, convertida em mecanismo de criptografia, cria também ela mesma, sem querer, realidades e símbolos ocultos ao mundo e acessíveis tão somente aos cognoscentes, isto é, àqueles que querem conhecer. Bom, vocês veem, não é simples o Hegel, mas é importante que vocês saibam que é com ele que Lacan se maneja. Vai fazer os 4 discursos com ele, vai falar dele o tempo inteiro. Hegel era muito falado, os termos do Hegel eram usados na época do Freud. Por exemplo, suspensão é um conceito hegeliano que Freud usa sem ter lido Hegel, e assim por diante. Então, Hegel está presente na psicanálise o tempo inteiro, se você vai levar ela numa profundidade. Então, é importante entender aqui que o Lacan primeiro ele está apertando a IPA e dizendo que esses paradoxos têm como ser trabalhados, mas que tem esses obstáculos aqui. E aí ele só um pedacinho que eu vou usar, ele diz assim: isso não quer dizer, no entanto, que nossa cultura avance por trevas externas à subjetividade criadora. Esta, ao contrário, quer dizer, a subjetividade criadora, ao contrário, nunca deixou de militar naquela, quer dizer, na cultura, para renovar o poder jamais esgotado dos símbolos na troca humana que os traz a lume, que deixa claros, né? que traz a luz, né? que é iluminado. Bom, parando aqui, conforme eu falei, ele agora não ia mais tratar do paradoxo da maneira. Ele agora está fazendo, já está ele nas brigas lá com a IPA e já está ele trazendo um saber muito aprofundado dele mesmo, que é assim que ele opera mesmo assim.